Então, boa noite, pessoal. Eu vou iniciar a aula de hoje de renovação de frota. Nesse semestre corrido, né? Geralmente, esse conteúdo eu ministrava em duas, três aulas, na qual eu recuperava alguns conceitos que vocês devem, ou pelo menos deveriam ter vistos lá em matemática financeira, tá? Bom, mas nada disso vai, né, a falta de conhecimento sobre isso vai impedir que a gente trabalhe, né, com esse conteúdo, tá? Então, o que vai, qual é né, o, é um tópico muito importante da disciplina e de bastante utilidade para vocês, né, justamente por entendimento de que né, se possibilita uma ferramenta, né, que os alunos geralmente acabam pedindo para, né, professor, qual é o ponto ótimo para eu trocar o meu veículo? Então, tem muita literatura sobre isso, né? Isso depende muito, né, de como vai ser usado o veículo, quem vai usar o veículo, né? Um exemplo, né, locadoras trocam, né, né, elas compram o veículo e de 2 a 3 anos elas já estão, né, substituindo a frota dela. Só que isso, por causa de um caminhão, né, como a gente vai pegar um exemplo aqui, isso é quase inviável, né? Mas por que um pode, é possível, outro não? Bom, é justamente quando se a gente for analisar, né, as variáveis do problema, né, nós iremos, tá certo, compreender porque tem veículos que têm uma vida útil menor do que a outra. Então vamos lá, tá? Então, o sumário, tá certo? Que a gente vai tratar é de remuneração de capital, depois eu vou falar um pouco de depreciação, tá? E métodos de substituição, tá? Muito bem. Mas nos métodos de substituição, são vários métodos de substituições que são possíveis, tem uma literatura bastante farta no existente, mas eu vou me ater basicamente aos dois que o livro-texto indica, tá? Mas eu comentaria sobre os demais. Remuneração de capital. O que é isso, gente? É o valor do dinheiro no tempo, tá? Basicamente é vocês compreenderem que, tá, dos fatores de produção, né, o capital ele rende juros, né? E evidentemente, né, que quem tem capital ele vai querer, né, não vai querer deixar empatado esse dinheiro, tá? Então, uma grande decisão, né, para quem vai investir numa frota e todo capitalista é o seguinte: poxa, eu tenho um capital e vou, né, adquirir uma frota. Será que o que é? Tem um custo de oportunidade, né? O que é melhor, tá? Eu comprar um caminhão, né? Tomar todos os riscos para ter um ganho financeiro e econômico, ou, né, deixar tudo ali quietinho na poupança, né? Bom, essa de certa forma também é uma das questões que a gente tem que colocar, né, como uma variável muito importante que a gente vai ver, né, durante a explanação aqui, né, da nossa aula, tá? Bom, tudo que vocês viram, gente, ou quase tudo que vocês viram em matemática financeira, tá nesse resumão aí, tá? Nessas fórmulas. Eu, eu apresentaria somente mais duas ou três fórmulas, né, que já que não está diretamente ligada ao nosso problema. Então, quais são as fórmulas ali? Ó? Né? Nós temos ali, né, a fórmula valor futuro, né, o future value, ou present value, que é dado ali por aquelas equações, e na equação do Excel, tá, é dada ali, né, por essa fórmula lá, ó, FV, taxa, período, né, e o valor presente.
e também a fórmula do valor presente dado por aquela fórmula, tá? E também nós temos as séries de pagamento. Então, o que antigamente era um terror, né, na matemática financeira ou na engenharia econômica, tá? Era o tal das tabelas. Então, para você resolver um problema de valor de matemática financeira qualquer, você tinha várias tabelas ali que você consultaria lá, né? Qual seria o fator de acumulação de capital, né? Qual seria o fator de formação de capital, o fator de valor atual ou o fator de recuperação de capital. Então, vamos verificar as fórmulas, né, de cada né, desses fatores, tá? São expressas nas equações que eu apresentei, que estão aí, e nas funções do Excel que estão descritas. Então, tem aí a descrição da equação do Excel e a equação associada a ela. Tá? Não vai precisar decorar a equação, mas é bom saber a equação do Excel, né, gente? Tá? Aliás, se você souber a equação do Excel, né, você vai lá e você pode saber que a função do Excel, que equação, né, se refere àquela função, porque ali justamente quando você coloca e pede uma ajuda, um help, né, ela vai descrever, tá, que equação se relaciona àquela função. Então, o que é o fator de acumulação de capital, né? O fator de acumulação de capital, como o nome está dizendo, né? É aquele dinheirinho que a gente vai botando assim na poupança e depois de um determinado tempo a gente quer recuperar tudo e a gente quer saber quanto. Pingadinho nos meses, depois de um certo tempo, quanto a gente vai recuperar. Então, né? Tá aí, ó. Determinar o valor do montante no final do quinto mês de uma série de 5 aplicações mensais iguais e consecutivas, no valor de 100 pilas cada uma, a uma taxa de 4% ao mês, sabendo que a primeira parcela é aplicada no final de 30 dias da data tomada como base, momento zero, e que a última, no final do quinto mês, é coincidente com o momento em que é pedido o montante. Então, tá ali, tá? O que nós vamos colocar é ali a equação do Excel. Valor futuro, ele sempre vai pedir a taxa, vai pedir o número do período, vai pedir a série de pagamento, né? E nós iremos colocar zero, que seria zero no nosso valor presente, e como é uma taxa né, não antecipada, post-antecipada, tá? Nós colocamos zero. Tá? Então, a cada parâmetro, os parâmetros da função valor futuro são essas, né? O primeiro diz da taxa, o segundo diz do número de períodos, né? A terceira trata, né, justamente dos pagamentos que vão ser feitos, tá? E nós temos depois ali o primeiro zero, que seria um valor presente, se a gente tivesse dado uma entrada, tá? E definindo, né, se é uma antecipada ou não, tá bom? Fator de formação de capital, tá? Aí a questão é a seguinte, né? A gente quer saber quanto é que a gente vai depositar ali na anterior, tá? Eu depositei e eu quero saber quanto quero receber. Agora é o seguinte, eu vou depositar e quero saber, né? Para eu ganhar uma certa quantidade, qual vai ser os depósitos, né? O valor dos depósitos, dos embolsos que eu vou precisar durante um determinado período. Então, quanto eu vou precisar, né? Justamente a palavra está dizendo, né? Fazer esse fator de formação de capital. Bom, quando a pessoa terá que aplicar mensalmente num fundo de renda fixa durante 5 anos para que possa resgatar 200 mil pila
no final de 24 meses, sabendo que o fundo proporciona um rendimento de 2% ao mês. A equação que resolve esse problema nosso é a, né, melhor a equação não, a função é a função Excel PGTO. Qual é, né, como é que ela, é justamente ali, ó, o primeiro nós temos, como sempre, a taxa de juros, depois, tá, o número de períodos, tá, zero, tá, vai ser o valor presente, e 200 mil o valor futuro. Então, sempre tem essa sequência aí que depois, com mais calma, quando a gente vai ver a tabela, ele vai ficar mais claro para a gente. O fator de valor atual, né, eu quero, né, saber o seguinte, né, quanto é que eu tenho que desembolsar, né, para pagar alguma coisa. É o famoso carnê, né? Qual é o valor que, financiado a taxa de 4% ao mês, pode ser pago ou amortizado em 5 prestações mensais iguais e sucessivas de 100 pila cada uma? No nosso caso aí, né, tá certo? É o valor presente, tá? Então, quanto é que, na realidade, não, o fator de valor atual é o seguinte, né? Quanto é que seria o equivalente, né, o pagamento dos carnês de R$ 100 se, quanto isso, né, é, equivaleria o valor, entendeu, que nós teríamos hoje. Então, nós temos, tá, esta função, tá? E o fator de recuperação de, de capital aí realmente é o carnê, o famoso, né, boleto que tem que ser pago todo mês, né? O empréstimo de 30 mil pila é concedido por uma instituição financeira para ser liquidado em 12 prestações iguais e mensais consecutivas, sabendo-se que a taxa de juros é 3% ao mês. Calcular o valor de cada prestação. Pois bem, então tem ali solução, né, do Excel é essa, né? PGTO, tá? Bem, então eu vou dar uma paradinha aqui, vou interromper e vou apresentar, tá certo? A primeira planilha nossa, tá? A primeira planilha nossa da aula. E eu queria que vocês abrissem também, que é a planilha 5.1 que eu deixei aí para vocês. Deixa eu pegar aqui. Bom, gente, tá aí a planilha, tá? A solução daqueles exercícios que eu apresentei para você, que são, né, se a gente vocês verem bem, basicamente são os exercícios que são possíveis, né, de serem resolvidos, tá? De serem, digamos o seguinte, que seriam num curso muito básico de matemática financeira, tá? Além deles, né, além desses aqui, eu vou destacar aqui, depois deixar com vocês aqui, ó, teria também outra equação que seria a equação TIR, taxa interna de retorno. Nesse caso, tá certo? Nós teríamos ali uma série de pagamentos e aí nós queremos saber qual é, tá certo, a taxa de retorno, ou seja, a taxa de juros que aquela série de pagamento equivaleria. Você tem, né, entradas e saídas, né, e a gente quer saber, né, então vou pegar aqui, né, vamos colocar aqui, ó, né, menos 1.100,
Deixa eu ver aqui, taxa interna de retorno, se está aqui a fórmula. Fórmula igual a TIR. Aqui a taxa interna de retorno, tá vendo? Se a gente colocar aqui, ele vai justamente explicar aqui o que é a TIR. Vamos pegar ali, ó, quando eu digo que aqui. E ele dá um exemplo também, ó, tá? Assim que tá? O custo inicial do negócio, a receita líquida, tá? Copie os dados da tabela abaixo, colhe numa célula 1, tá? Então aqui ele vai dar, aqui ó, teu, né, menos 100 mil, né, depois 12, 15, 220, a receita líquida, tá? Aí o que eu posso colocar seria, qual seria a TIR, né, desses valores aqui, né, vamos ver aqui, ele pode ser que dê negativo, no caso ali deu menos 10%, tá? Né, no caso nosso, né, teríamos a taxa interna de retorno de menos 10%, porque, né, não chega a calcular. Se eu aumentasse um pouco aqui, ó, já deu uma taxa interna de retorno maior. Bom, também, né, nós conseguimos, né, essa é uma das fórmulas, também tem a fórmula do, né, outra fórmula que tem, que não vimos, mas que é importante na matemática financeira, é a de valor presente líquido, que não é muito diferente, mas que na realidade a gente coloca, da mesma forma que o TIR, um balanço, né, uma série, né, como se, um fluxo de caixa, a gente implementa o fluxo de caixa e ele dá o valor do valor presente líquido. E, finalmente, o número de períodos, o NPER, que é uma outra equação, tá? Que é bem interessante, né? Você colocar aqui, retorna o número de períodos de investimento com base em pagamentos. Então, vamos pegar ali, né, o nosso problema que nós fizemos, que seria, deixa eu me ver aqui o problema, 5 períodos, né? 5 períodos de R$100. Então, vamos pegar aqui, né? 100 e pegar 5 períodos, né? 1, 2, 3, 4, 5. Teríamos os 5 períodos, tá? E o pagamento de 100, o valor futuro seria essa. Então, vamos lá. Igual NPER, tá? Retorna o número de períodos, né? Fecha parêntese. A taxa, eu vou colocar essa mesma aqui. O pagamento, no nosso caso aqui, seria 100. O valor presente, no nosso caso, é 0. E o valor futuro seria esse daqui. Opa. Valor presente 0, ponto e vírgula. Valor futuro este, né? E daria ali justamente o número de períodos, tá? Então, essas são todas as possibilidades que, né, existe né, praticamente num problema de matemática financeira. Mas o que nós iremos ver, basicamente, né, são essas questões aí, né, dos fatores, tá, né, que foram tratados. Muito bem. Então, voltando ali à nossa apresentação, tá? Eu vou... Tá aqui a solução da planilha. Então tá. Então aí essa solução da planilha que eu deixei lá para vocês, tá? Se a gente der uma olhadinha, ó, montando a planilha, se resolve todos os problemas. Porque sempre vai ficar faltando um dado, né? A informação que está faltando é referente a uma equação
daquelas três equações possíveis. Depreciação. Muito bem. Então, para nós subir, né? Então, essa é uma primeira grande variável que a gente tem, né? O dinheiro vai ser, né, que vai ser adquirido para comprar um caminhão, pode ser utilizado para um outro empreendimento. Então, qual é a vantagem, né, de se investir nisso? Né? Temos que colocar isso em consideração, né? Como eu citei ali quando tratamos lá de fatores de custo, verificamos, né, que o custo de remuneração de capital é bastante importante, né, nos custos, né, operacionais, nos custos totais de propriedade. E a depreciação, né, é a perda do valor, né, é muito grande no início, mas decresce com o tempo até se estabilizar, né? Quando uma transportadora compra o caminhão, espera o retorno rápido, podendo arcar com maiores custos nos primeiros anos. A eficiência do equipamento reduz-se gradativamente com o tempo. Após alguns anos, um caminhão de longa é transferido para a linha curta ou para entregas manuais. Veículos mais modernos e eficientes vão sendo lançados, tornando o atual menos eficiente. Permite compensação entre aumento do custo de manutenção e redução da depreciação. Tá? Evita perdas na distribuição do custo de capital ao longo do tempo, pois os valores residuais a cada ano são diferentes para os dois métodos. Vamos dar uma olhada lá, né? Qual método? Bom, então nós temos três, né? Né, na realidade são quatro métodos, né, que eu vou apresentar somente três métodos de depreciação, tá? Então, vamos dar uma olhadinha, justamente agora eu vou sair daqui e apresentar mais uma planilha para vocês, tá? Que é a planilha de depreciação. Muito bem. Então, nós temos aí a nossa planilha, né, que eu montei para vocês, com as fórmulas do Excel, com os tipos de depreciação, tá? Então, o primeiro tipo ali que eu coloco para vocês é a depreciação linear. Então, deem uma olhada aqui, ó. A depreciação linear, ela sempre vai, a todo mês ela vai, ou todo ano ela vai depreciar sempre o mesmo valor. Então, a fórmula, né, da depreciação linear, tá? Ela tá aqui, ó. Ela é expressa, tá certo? Por essa equação aqui chamada, né? Vamos ali ver o que significa essa fórmula aqui. DPD. Tá ali. DPD, tá? A síntese da fórmula da função DPD retorna a depreciação em linha reta de um ativo durante um período. Tá? Então, o custo obrigatório, vida útil, tá? É a vida em anos. É a depreciação mais simples e que é utilizada, né, para efeitos contábeis, né? Então, ali, se não me engano, o prazo de tempo de caminhão é 5 anos ou 10 anos, agora não me recordo, tá? Então, ali ele vai colocar, né, vai ter o valor né, dele novo, o valor dele residual, e ali a questão de anualmente vai ser possível, né, depreciar aquele bem, tá? Então tá aí, no caso
né, se a gente tivesse um bem, por exemplo, com 100 mil e que tivesse um preço de revenda com 20 mil, essa seria, né, quantos seriam os valores residuais durante, né, o tempo, tá bom? Aí nós temos o valor dos anos, né, soma dos anos, que é outra técnica utilizada, tá? Então aqui, vamos ver, está meio nervosa a fórmula, tá, ignorar erro. Então tá aqui a fórmula, tá? Então vamos ver aqui o que faz a soma dos anos, tá? Então a equação da soma dos anos, tá? Utiliza, tá? Esta equação aqui, ó, tá? Utiliza essa equação, né? E nós verificamos aqui que o valor depreciado, né, ele vai diminuindo, né, com o tempo, de forma linear, tá? No caso aqui é de forma linear, tá? É de forma, não é de linear não, tá? Ela é forma como uma função de segundo grau, tá? E, finalmente, temos aqui a equação, né, o modo, a depreciação exponencial, tá? Então, a depreciação exponencial, tá? Tá aqui. Retorna a depreciação do ativo para um ativo específico usando o metabalanço de declínio fixo, também conhecido como, né, exponencial, tá? Tá aqui a taxa, né? E como ela vai depreciando, tá? Muito bem. Então, eu vou aqui, né, interromper e vamos lá voltar, né, para os nossos slides. Muito bem. Perdão, gente, deixa eu voltar aqui que eu acabei esquecendo, tá, de apresentar aqui um detalhe para vocês que é bastante interessante, tá, de como é que se comporta a depreciação, né, de... Aqui. Bem, nessa planilha, eu é, eu apresento aqui também, tá? A depreciação deixa eu me ver. O que seria aqui a depreciação, né, de um caminhão, né, o top lá praticamente da Mercedes-Benz, que é o Axor, tá? Esse caminhão é um caminhão daqueles utilizado, né, como cavalão
né, na área canavieira, tá? Então tá ali, só para mostrar, tá certo? Veja aqui, gente. Então ele começa aqui num preço, né, de saída de loja, tá? De 591.700. Tá bom assim? Tá? Então isso é dado da tabela FIP de hoje, tá, gente? Então, tabela FIP de hoje, tá? O 2021, quando ele já sai da loja, né, um carro, né, vocês sabem desse detalhe, né? Que o carro zero não significa ser carro do ano, ele pode ser do ano, tá? Mas ele saiu da loja, é onde ele tem uma desvalorização muito grande. Então, nós verificamos aqui, ó, eu apresentei para vocês, eu peguei os dados todos que estavam ali na tabela FIP, né? E justamente aqui, ó, né, durante 2021 até 2012, aqui, de certa forma, há uma mudança, né? Há uma mudança aqui no modelo, né? São um pouco diferentes. Antigamente, o Axor, agora, a partir de 2012, passou a ser o Eco 5, tá? Mas ele, basicamente, era o mesmo caminhão, né? Do Axor 3344, tá? Então, para dar uma continuidade, né, eu continuei, né, colocando os dados, tá? Evidente que isso aqui é uma coisa, assim, ó, é uma forma, assim, um pouco rudimentar, né, de estabelecermos depreciação, né, econômica, né? Mas se nós formos ver aqui né, qual seria a diferença de um ano para outro, verificaremos o seguinte, ali, ó, a diferença ela vai caindo, né? Não é linear, como por exemplo, tá, na depreciação linear. Ela é mais parecida ali, né, com a depreciação ou de 2 dígitos, tá? Ou então a depreciação exponencial, correto? Então você vê ali que ela vai, né, diminuindo com o tempo, ou seja, né, o caminhão, né, qualquer ativo, ele tem uma depreciação muito grande no início e depois essa depreciação, tá, ela vai diminuindo com o tempo. Tá. Bom, então vamos tratar agora dos métodos de substituição, né, que é basicamente o conteúdo da nossa aula, tá? Ou de replacement. Naquela planilha anterior também tem ali uma outra aba tratando um resumo sobre os diversos tipos, algumas alternativas de replacement. Então vamos ver o primeiro, tá? Algumas questões ali, né? Decidir sobre uma sobrevida forçada de um veículo, mesmo que seus custos de manutenção aumentem cada vez mais, é claro, e produzam cada vez menos. Ou uma firme decisão de determinar uma vida útil econômica que mantenha a rentabilidade do veículo baseado no acompanhamento do seu desempenho econômico. Então, por isso que eu comentei lá na aula retrasada, na aula passada, sobre a questão da gestão de custo, né, de ter um sistema que você possa coletar, né, essas informações, nem que seja de forma de tabela, né, que seja possível. Né. Então vamos lá, custo operacional, né? Quanto se gasta para fazer rodar, e o custo de manutenção é um custo que cresce com a idade. Os veículos novos tendem a apresentar baixo custo de manutenção, e ele é composto basicamente pelos custos de peças e mão de obra. Porém, os custos com as horas paradas e oficinas também deverão ser somados nos custos de manutenção. Pois se parado, o veículo deixa de produzir, causando perda de lucro, ou ainda gastos extras com a contratação de veículos de terceiro
pois o transporte deve ser realizado. Custo de depreciação, quando o ativo é desgastado com o tempo e é mais acelerado no início. Então, a vida econômica ativa, nós temos esse trade-off, essa relação de compromisso aí. Ó. O custo de manutenção tende a subir e o custo de depreciação diminui com o tempo. Se nós somarmos os dois, a idade ideal para substituir um veículo é aquela que o menor custo médio anual é verificado. O custo médio anual é calculado pela essa forma. Tá? Matematicamente, demonstra-se que o custo médio anual é mínimo quando for igual ao custo total. Tá? Então, nós temos aí decisão simplificada, tá? E a decisão levando em consideração o valor do dinheiro no tempo. Tá? E vamos agora, justamente, né, vou apresentar as planilhas para vocês. Deixa eu pegar aqui. Pois bem, vamos lá. Então, né, eu peguei eu peguei aqui numa simulação, tá? Um caminhão, né? Que acho que é dos nossos exercícios ali, né? Que tem o valor do veículo de 320 mil reais e um valor residual, né? Primeiro vou apresentar ampliado aqui para vocês e aí depois vou passando quadro a quadro. Tá? Então, esses são os dados do problema, né? E, na realidade, aqui eu vou colocar como linear, tá? Eu tinha colocado aqui, né? Vou pegar aqui, solucionar o problema, tá? Com a depreciação, tipo de depreciação linear, tá? Então, o que nós precisamos fazer, né? No caso, eu vou apresentar somente a solução simples, porque é só isso que eu vou cobrar, é implementar os dados em 4 tabelas aqui. Uma tabela que vai tratar da desvalorização do veículo, a outra do custo financeiro, a do custo médio de manutenção e, finalmente, essa última tabela que vai fazer a combinação, né, da soma, né, das demais tabelas, tá? Tanto do custo financeiro quanto do custo médio de manutenção. Tá? E também da tabela de depreciação. Tá? Então, vamos lá. Bom, a tabela já está toda pronta. Só precisa colocar os dados. Quais são os dados que entrariam, né, nessa decisão simplificada aqui? Bem, seria o tipo de depreciação, ou seja, eu modelaria, né, através, tá, de análises históricas, quanto, né, como se comporta a depreciação, poderia fazer que nem, como eu vou apresentar no XOR, verificar, né,
qual é o valor, né, daquele ativo durante o tempo, tá? Ou utilizar, né, uma daquelas fórmulas, né, um dos métodos, né, de depreciação. No caso aqui, nós estamos usando a depreciação linear, que diz ali, ó, ele vai depreciar linearmente, né? Se a gente tem 320 mil e 20 mil, e eu coloquei aqui, ó, uma vida útil até muito exagerada de 20 anos, porque na realidade a vida útil pode ser, né, 10 anos, 15 anos, tá? Mas eu coloquei aqui como se a vida útil legal, né, de 20 anos, tá? Que também isso aí mudaria muito, né, os nossos resultados ali. E nós teríamos aqui, né, a depreciação acumulada, a depreciação, no caso, média anual, que vai ser né, a mesma depreciação, né, que é dada no ano. E aí temos, né, vou apresentar aqui os custos financeiros. Vamos lá. Bem, então, o que seriam os custos financeiros, né? Os custos financeiros, né, teria aqui justamente os custos financeiros. Nós teríamos o valor do veículo no início, né, do período, quanto seria cobrado de juros, né, no ano, referente ao valor do veículo, e aqui, né, o juros acumulado. E nessa última coluna aqui, nós iremos, né, calcular a média, né, desses juros acumulados. Então, no primeiro ano vai ser igual, esse daqui. Nesse segundo ano aqui vai ser, né, os juros acumulado dividido, né, por 2, que é os 2 anos. Aqui vai ser os juros acumulado por 3 anos e sucessivamente. Tá? Então, o custo financeiro ele vem diminuindo com o tempo. Bom, depois calculamos aqui um custo médio de manutenção, né? Que eu arbitrei aqui que poderia ser 5%, que eu acho um exagero, mas geralmente vamos colocar aqui 2%, tá? 2% para cada um, né? Daqui desses, aqui aumentando para 3%, tá? Aqui 5%, 7% e depois 10%. Ou seja, na realidade, colocando aquela história de que o veículo vai passar mais na oficina do que rodando, né? Depois de um certo tempo. Então, se nós analisarmos aqui, ó, tá? Aí temos, né? Então, ele vai me calcular aqui o custo, né? O custo anual de manutenção, né? Tudo em função do veículo, o custo acumulado e o custo anual médio de manutenção. E como eu falei, nessa última tabela, nós vamos pegar a depreciação, mais o custo financeiro, mais o custo total, e teremos o custo anual, né? Ótimo aqui. Pois bem, então, no nosso caso, né? No nosso caso aqui, né? Eu estou colocando aqui uma média, quilometragem média mensal, também para simularmos, né? Uma produtividade, tá? E iríamos aqui calcular a quilometragem média anual e o custo médio por quilômetro. E nós iremos verificar aqui onde é que é onde se encontra o menor valor. Eu aqui utilizei a artimanha, né, de pegar o de trás, né, esse primeiro com o segundo, e quando trocar de sinal significa que, né, existe um ponto aí de mudança. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ele está diminuindo aqui e aumentou aqui, ó. Então, ponto ótimo, tá? Vai ser justamente esse valor aqui, né?
No caso, se formos considerar, né, que o nosso veículo, né, no, tivesse aqui o método de depreciação linear, que não é o que acontece, né, gente? A gente vai ver depois pegando o método, né, de depreciação, né, exponencial, ele vai ficar, né, bem mais, digamos, real, né? Mais o método da análise, né, financeira, né, que é uma mais preciso. Deixa eu colocar aqui, exibir. Ele aqui, na realidade, ele vai buscar, né, saber qual vai ser o custo médio anual do capital. Tá? Nós temos aqui as depreciações que foram todas acumuladas, tá? Quanto seria cobrado, né, de juros, por exemplo, do valor residual, né, do caminhão, tá? Quanto é que renderia de juros, tá? E aí, quantos nós teríamos, né? Quanto seria essa, né? Quanto, né? Esses juros, né? Quanto seria esse custo médio anual de capital, tá? Nós temos aqui, né? Também, tá? O custo anual de manutenção, né? Esse dado aqui é tirado lá da tabela de trás, tá? E da mesma forma, a última tabela aqui, né? Ela nos informaria, tá? Qual, né? Seria, né? O custo médio anual, tá? Nós temos aqui o custo total no ano por quilômetro, né? E o custo médio anual. Quando eles, né, se tornar fora daqui, né, se tornarem um ultrapassar o outro, que é nesse ponto aqui, né, entre esse ponto, esses dois pontos aqui, né, nós justamente teríamos o ponto ótimo, tá, que corresponderia ali mais ou menos a 9 anos. Bem, então, eu falei, né, vamos agora apresentar, eu apresentei a solução linear, e vou apresentar agora a exponencial, tá? Aqui embaixo eu tenho explicando o que ela é, tá? O que vai mudar é a fórmula aqui, certo, gente? Lá eu estou com a fórmula, né, da depreciação linear, e aqui eu utilizo a fórmula da depreciação exponencial, né? Ô, professor, eu acho que o senhor não está compartilhando a tela. Hein? Opa, perfeito. Tá, calma. Aqui. Aqui eu achei que ia entrar automaticamente, mas não entra. Exponencial, perfeito. Tá aqui. Tá aqui. Bom, então aqui, né, os mesmos dados, tá? E eu estou utilizando aqui uma depreciação, né, exponencial. O que muda é essa fórmula aqui, né, gente? A fórmula que está aqui, ali nós temos a fórmula na depreciação linear, ela é a fórmula, né, que trata ali da depreciação linear, e aqui da depreciação, os mesmos dados. Aqui, de certa forma, acho que eu exagerei nesse fator de manutenção aqui. Eu vou...
Então, eu coloquei aqui, né, os dados diferentes. E nós teríamos aqui como ponto ótimo, né, também aqui o menor valor, o valor que se igualaria aqui o ponto ótimo seria justamente esse 0,433 aqui, onde teríamos, né, o menor valor. Tá? Bom, pelo método aqui, né, da análise financeira, também daria aqui, ó, né? Nosso ponto ótimo é onde troca, tá, o nosso sinal aqui, certo? Então, as fórmulas aqui estão todas prontas, não precisa, onde está em branco não precisa mexer, entendeu? O que vai, né, de certa forma, é só transportar o que tá na planilha anterior, tá? Essa segunda planilha aqui, ela, né, só pega os dados da anterior aqui, que já, o que muda é depreciação e taxa de manutenção. Pronto. E, logicamente, os dados de entrada do problema aqui, tá? Bom, finalmente eu vou pegar assim, eu peguei o modelo linear e o modelo exponencial de depreciação. Vamos agora tomar um caso, né, em que teríamos ali, né, em que teríamos ali dados empíricos, né, que seriam, né, eu peguei justamente ali fazendo uma consulta, né, pela FIP, tá? Onde é que está essa consulta da FIP? Está lá naquela tabela de depreciação, né, tem o sitezinho ali onde pode ser possível encontrar, né, ali todos os caminhões da Mercedes-Benz, tá? Então, nós temos, né, aqui o caso, né, do caminhão zero, R$ 591.000, tá? E, né, também, no caso aqui, eu peguei e colei aqui, ó, né, eu peguei aqueles, deixa eu só, eu peguei e colei, né, os valores, tá, da depreciação, né, do, da, da tabela lá FIP, tá? Eu vou voltar então, né, porque como isso é importante, eu vou retornar lá, tá? E aqui eu também, né, atribuí aqui uns valores, né, de fator de manutenção, tá? Muito bem. Então, né, como é que aqui, né, a gente vê o nosso ponto ótimo, né, 9 anos, e o ponto ótimo também, né, um pouco mais longo, né, de 15 anos, né, que fica meio, né, mas por que 15 anos? É justamente por causa né, dos fatores aqui de remuneração de capital, né, que, deixa eu ver se está tudo certo aqui. Não, tem alguma coisa errada aqui. Não. Então aqui tá errado aqui. Pagamento, taxa, taxa, taxa essa daqui.
Eu vou colocar F4, número de períodos e valor presente. Pronto, aí tá certo. Deixa eu ver aqui. Não. Número de períodos, o valor presente. É isso aí. Estava errado aqui. Vou colocar. A fórmula estava errada. Então tá ali a questão do pagamento, custo anual de manutenção, né? Utilizando, né, o valores, tá? Aqui, quanto é que eu estou colocando as taxas de manutenção? De 2%, que realmente Mercedes-Benz, né, baixa, e o ponto ótimo nosso também seria lá com 9 anos. Tá? Então, agora as fórmulas aqui estão coerentes. Está ali, né, custo de manutenção, custo total, a média quilometragem, quanto é que vai fazer de quilometragem por ano, o custo total no ano por quilômetro, o custo médio anual, né, por quilômetro, esse custo total anual e custo médio anual, tá? Então, quando os dois, né, tornam-se, né, iguais, seria mais ou menos entre esses dois pontos, entre o nono e o 10º ano, nós teríamos ali, né, o ponto ótimo, né, de troca, tá certo? É onde, entendeu? O que significa esse ponto ótimo de troca? É justamente, né, quando né, aquela curva de relação de compromisso, né, entre os custos de manutenções crescentes e o custo de depreciação decrescente, né? Quando você tem a soma das duas e compara com o custo total. É só lembrar para vocês mais uma vez, né? Onde é possível, né, na tabela FIP, encontrar, né? Eu vou deixar, na realidade, agora como dado aqui. Bem, então tá aqui, eu vou compartilhar com vocês aqui. Tem a tabela FIP original, mas essa daqui é uma tabela FIP de propaganda, né? E eu já deixei aqui da Mercedes-Benz, que vai ser basicamente o problema que nós vamos tratar, tá? Né? Então, além disso aqui, seria interessante saber, eu vou pedir um problema, né, de um caminhão estradeiro, tá? A nossa avaliação,
tá? Para nós justamente sabermos ali qual vai ser, né, o ponto melhor de troca. Podia ser um veículo, eu estava pensando entre um veículo pequeno, né, ou o caso aí do veículo estradeiro, tá? Então tem aqui, né, os diversos, né? Então pegar aqui na Mercedes-Benz, não, deixa eu pegar aqui histórico hoje. Então temos aqui os produtos, né, linha de produtos, temos a Cello, né, temos a Lego, a Tego, a Atron, a Axor, que foi o nosso, né, então talvez aqui eu solicite justamente, né, pegar um veículo ágil desse tipo aqui para operações em cidade e estrada, tá certo? Muito bem. Então, por hoje, eu só vou deixar depois a avaliação, tá? Vou deixar pela manhã de manhã já para vocês iniciarem, tá certo? Por hoje é só. Tá? É preencher planilha. Ter uma ideia assim, porque a distância assim é meio complicada, né? Então, o exercício vai ser, né, encontrar o ponto ótimo de troca, né, de um caminhão desse tipo, né, de transporte urbano, né, de 8 a 13 toneladas PBT. Né? Aí eu vou dar os dados lá, quantos quilômetros faz por mês, né, também as taxas de manutenção, e, logicamente, né, vai ser necessário aí vocês depois saberem, né, qual vai ser o valor de venda dele, de compra dele, e o valor residual. E colocar lá as equações de depreciação, tá bom? É isso, gente. Então, boa noite, professor. Até mais. Boa noite, professor. Até semana que vem. Até mais.